Olá! No programa OAB na TV desta semana, nós iremos falar sobre direito desportivo, uma área que vem crescendo muito nos últimos anos, inclusive com muitos avanços. Por conta disso, este é o nosso tema desta semana. E a gente vai receber o presidente da Comissão de Direito Desportivo da subseção aqui de Itajaí, Dr. Rafael Bozano, que vai esclarecer para a gente, então, os principais avanços e também as principais discussões que estão em evidência neste momento aqui no Brasil. E você já sabe que você pode acompanhar as entrevistas do programa OAB na TV nos nossos canais da subseção, nosso YouTube, que é OAB Subseção Itajaí, o Facebook, também OAB Subseção Itajaí, e no nosso Instagram, além do canal 14 da NET, aqui através da TV Câmara. E também, neste ano de 2021, o programa OAB na TV tem um formato um pouco diferente do ano passado. Desta vez, o nosso entrevistado está do outro lado da telinha. Isso por conta das medidas de necessidade, as medidas necessárias por conta da pandemia do novo coronavírus. Mas, enquanto isso, então, a gente vai manter o programa OAB na TV com as entrevistas exclusivas aqui para você. Doutor Rafael Bozano, muito obrigada pela participação aqui no programa OAB na TV, trazendo esses esclarecimentos hoje, esses avanços em relação ao direito desportivo. Boa tarde, Luana. Boa tarde a todos os ouvintes. Para mim é um prazer enorme estar participando deste programa, né, e qual eu hoje estou aqui falando na qualidade de presidente da Comissão de Direito Esportivo da OAB de subseção de Itajaí, o qual com muito me honrou o convite feito pelo presidente Dr. Renato Felipe de Souza, e para mim vai ser um prazer poder hoje estar aqui debatendo sobre um tema um assunto e uma área que tanto traz paixão e que mexe também com, como não poderia ser diferente, um país e pessoas que gostam tanto do futebol. Doutor Rafael, a gente fala sobre o direito desportivo e se a gente comparar com as demais áreas, os demais ramos do direito, ele ainda é relativamente novo, né? Perfeito, Luana. Aqui eu já antecipei falando do futebol, acaba sendo que o futebol ele acaba sendo o carro-chefe do direito desportivo, né? Nós que acompanhamos, nós vemos que o maior investimento, a maior publicidade, o maior apelo, ele acaba sendo, não poderia ser diferente com o futebol. Mas o direito desportivo, ele é um ramo que ele está inserido dentro do mundo jurídico e que, de fato, podemos dizer que a partir do ano 2000, né, nós tivemos alguns casos que trouxeram o direito desportivo à tona, né? Nós tivemos alguns momentos no ano de 2005, onde o direito desportivo acabou, por meio da justiça desportiva, a qual a gente vai tratar também, alterando competições, tabelas de campeonatos, acesso e descenso. Então, a própria Copa do Mundo, né, o Brasil sediou a Copa do Mundo em 2014, as Olimpíadas em 2016, e o direito desportivo, ele acabou, se ele já existia antes esse apelo, ele acabou tomando uma proporção ainda maior impulsionado por conta também desses eventos que o Brasil veio por sediar. Certo, a gente tem um marco a partir de 98, 2000, com a Lei Pelé, né? Por isso que a gente chama talvez de uma lei relativamente nova se a gente comparar com as demais, né? Como o doutor vai explicar também ao longo do programa aqui, a gente tem várias formas, né, de vários pedidos, várias demandas judiciais, mas a gente tem um marco aqui no Brasil também, né? Perfeito, Ana. O direito desportivo no Brasil e o esporte, existe um marco da Lei 9.615, ela ficou... ela é a Lei Geral do Desporto, mas acabou levando, conhecida como a Lei Pelé, que era o ministro dos esportes no período, e também uma homenagem, né? Ela trouxe algumas questões relacionadas ao desporto formal, né, ao desporto profissional, aquele lúdico, né, que é o desporto que se pratica nas escolas, aquele recreativo, e um dos grandes... um dos marcos mais importantes da Lei Pelé naquele momento, eu trago aqui naquele momento em 1998, por quê? Porque quem tiver oportunidade, quem já trabalhou, quem tiver a curiosidade de observar a Lei 9.615,
pode observar que ela tem uma série de alterações, né? Então, naquele momento, em 1998, até por conta de uma demanda da Europa, né, que ficou conhecida como a Lei do Passe, porque qual que era um grande anseio dos atletas, né, que antigamente, quando o contrato desportivo, a gente chama o vínculo desportivo com o clube, que é o contrato de trabalho, ele se encerrava, o atleta ele ficava preso àquele clube. Então, acabava sendo uma situação, nossa, mas o meu contrato de trabalho, ele chegou ao seu término, mas eu não posso ter uma iniciativa, eu não sou livre para ir para um outro clube, né? Então, a Lei Pelé, ela veio dar fim a isso, ela trouxe que o contrato de trabalho, ele era vinculado ao contrato desportivo, ou seja, encerrando o contrato de trabalho com aquele clube, o atleta, ele também teria o seu vínculo federativo rompido, ele poderia estar livre para atuar em qualquer outra equipe. Ele não precisava mais, a gente falava, uma carta de alforria, assinatura do presidente para liberar, ou às vezes um valor muito alto que impossibilitava esse trânsito do atleta, né? Essa veio uma demanda da Europa, era o caso que ficou conhecido, o caso Bosma, que era um jogador belga e que também ele conseguiu essa liberação, chegou nos tribunais da Europa justamente pelo livre trânsito da pessoa, do trabalhador, né? Olha, eu não tenho mais o contrato, eu quero estar livre para atuar em uma outra entidade desportiva. O Bosma, que foi o início de tudo, ele nunca mais conseguiu atuar em nenhum clube, mas a demanda judicial dele naquele momento trouxe uma libertação para todos os atletas e que até hoje é muito comemorada no meio esportivo. A gente sempre tem, né, uma figura que representa, né, em uma grande causa, como foi essa, a gente sempre tem uma pessoa que marca, né, doutor? E sobre essa questão de competência de julgamento, quando a gente fala, né, na justiça desportiva, a gente vê uma atuação bem forte, mas qual que é a competência da justiça desportiva para a gente conseguir explicar? Perfeito. A competência da justiça desportiva, ela é uma competência que a própria Constituição Federal atribui à justiça desportiva, né? Ela é um órgão autônomo, então todas as categorias, todas as modalidades, existe uma estrutura estadual, que a gente chama do Tribunal de Justiça Desportiva, e em âmbito nacional, que são os superiores tribunais de justiça desportiva. Esses órgãos, eles têm a competência para analisarem as questões puramente disciplinares e de competição, né? A própria Constituição Federal, ela veda o ingresso na justiça comum de questões envolvendo disciplina ou regulamento sem antes esgotarem os julgamentos da justiça desportiva, né? E o porquê que ela é importante? Ela é uma justiça célere, né? Ela também tem o contraditório, o julgamento duplo grau de jurisdição. Os tribunais são formados por indicação, né? São indicações encaminhadas pela OAB, pelos clubes, pelos atletas, pelos árbitros e pela entidade nacional ou estadual daquela modalidade. E a importância da justiça desportiva é enorme, porque por conta da necessidade de uma velocidade que a competição esportiva necessita para uma resolução de uma demanda. Nós temos aqui um exemplo, um campeonato catarinense que está em andamento, e uma questão envolvendo uma perda de um mando de campo, por exemplo, ou um atleta que é expulso e tem uma suspensão de 3 dias, de três partidas. Imagine levar uma demanda dessa para o Poder Judiciário, né? Seria inviável uma decisão dessa, né? Então, por conta disso que a justiça desportiva ela tem esse caráter disciplinar e de regulamento. Então, ela é específica para tratar das questões disciplinares e de competição. É um tribunal específico para a modalidade. E a gente tem como falar um pouquinho dessa estrutura organizacional das entidades de prática desportiva? Perfeito, Luana. O esporte, as entidades que nós chamamos, elas obedecem uma estrutura, de fato, transnacional. O que seria isso? Existe o futebol que é praticado no Brasil e em todo o mundo, né? Aquela regra de 11 jogadores, o vôlei 6 em cada lado dentro da quadra, e por conta da necessidade e das competições envolvendo outros países, foi-se necessário, a gente precisa de uma estrutura para administrar tudo isso, uma estrutura transnacional.
Então, a estrutura das entidades de prática desportiva, que tanto no futebol como do vôlei, ela tem um caráter associativo, ou seja, a estrutura é a mesma, é um clube do município, ele vai ser filiado àquela liga, a liga é a federação estadual, aquela federação estadual é a confederação nacional, que por sua vez é a sul-americana e a entidade a nível mundial. No futebol nós temos a FIFA, né? Na federação de natação nós temos a FINA, então existe essa entidade, não tem como uma equipe de futebol, né, no Brasil, no caso do Brasil, querer formar um outro esporte para participar de uma competição sul-americana, por exemplo. Ela vai ter que estar ligada à Confederação Brasileira de Futebol para que ela tenha essa autorização. E nós sabemos que, para um clube, o que vale são os títulos, né, os torcedores. Então, de nada adianta um clube que não tem autorização de disputar de Santa Catarina que não vai ser campeão catarinense, né? Então, se ele quer disputar o futebol, aquele que nós conhecemos, ou o voleibol, ele vai ser filiado a uma única federação para obedecer toda essa estrutura transnacional que nós chamamos no esporte. Dr. Rafael continua aqui conosco, a gente vai para um breve intervalo e na sequência a gente vai falar um pouco mais sobre a autonomia também dessas entidades que o doutor acabou comentando agora e as principais demandas de ações judiciais nesta área do direito desportivo neste momento aqui na Justiça Brasileira. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre esse tema. Estamos de volta com o programa OAB na TV e hoje a gente conversa com o presidente da Comissão de Direito Desportivo da subseção aqui de Itajaí, Dr. Rafael Bozano. No outro bloco a gente falou um pouquinho sobre as entidades que fazem parte dessa área do direito desportivo e agora a gente vai saber um pouquinho, para dar a sequência nesse assunto, né, doutor? Qual que é a autonomia das entidades desportivas que a gente falou ali no primeiro bloco? Perfeito. A autonomia das entidades ela é garantida constitucionalmente, né? Na Constituição de 1988, o artigo 217, inciso 1º, ele é claro em trazer essa autonomia das entidades de prática desportiva quanto à sua organização e o seu funcionamento. Por isso que, às vezes, muitas se deparam, né? Mas por que a federação de determinado estado não existe uma intervenção? Ou por que não existe uma outra questão envolvendo a captação de recursos, destinação? Então, essa autonomia das entidades de prática desportiva, ela é muito forte, né? É uma garantia constitucional e que até ela demanda as próprias entidades internacionais têm uma restrição muito grande a isso, elas têm um lobby, elas tratam isso de uma importância tão grande que quando uma confederação, para conseguir esse vínculo internacional, institucional, elas necessitam justamente dessa autonomia quanto ao seu funcionamento. Nós imaginamos uma tabela de um campeonato, por exemplo, né? Se existir a intervenção do poder público, do poder judiciário, os problemas, a confusão que poderia trazer isso, e como a gente falou no bloco anterior, a necessidade da especificidade, né? Por conta disso a autonomia é tão importante, né? Então, por conta dessa necessidade e dessa garantia necessária que a Constituição Federal ela foi muito firme, e o Constituinte, quando da elaboração, ele expressamente trouxe no artigo 217 essa autonomia, e até nós observamos que muitas entidades, principalmente em nível nacional, elas teriam direito, por meio de uma lei de incentivo ao esporte, a receber um valor de contribuição, né, seja do órgão estadual ou do órgão nacional, e eles não aceitam, eles não querem esse dinheiro público justamente por conta dessa intervenção, né? Fica como sendo quase que uma redoma, e que nós vemos que é muito respeitado e garantido aqui em âmbito nacional.
Doutor, e quando a gente fala também das demandas da área desportiva, a gente também fala de outros debates, né? Tem a questão dos contratos, a gente falou antes no outro bloco sobre a questão dos passes, mas a gente também tem direito de família envolvido, área tributária, é muito amplo, né? Não é restrito somente a um tribunal, né? Perfeito. A questão o direito desportivo, a gente costuma tratar o direito desportivo, aquele direito desportivo puro, aquele disciplinar, né, que é o da justiça desportiva. Mas o direito desportivo, ele acaba, se ele não for o principal, ele como pano de fundo, ele acaba transitando por diversos ramos do direito, né? Cita-se aqui o exemplo do direito tributário, nós temos uma questão envolvendo aos contratos especiais de trabalho, que existe a remuneração referente ao trabalho e também a exploração do uso da imagem. Em Santa Catarina, ano passado, a gente pôde observar uma demanda envolvendo a Receita Federal e o próprio tenista, Gustavo Kirten, em questão de recebimento de valores para exploração de imagem, e atletas também tem muita essa demanda envolvendo o direito tributário, né? Mas também a área civil, né? Toda parte existe o contrato, existe a cessão da imagem, nós vemos a publicidade que hoje no futebol ela envolve valores, se não os mais importantes, os que mais relevantes, né? Os direitos de transmissão, por exemplo, o futebol nacional, ele é muito... uma grande quantia dos clubes advém justamente do televisionamento, seja no pay-per-view, seja em televisão aberta, e no próprio direito de família, né, atletas têm questões envolvendo filhos, envolvendo questões matrimoniais, então são questões que acabam tendo o direito desportivo como um pano de fundo, mas que um atleta ele acaba necessitando de vários ramos ali seja para orientar, para administrar e para aqueles problemas cotidianos. O atleta, na realidade, ele é uma verdadeira empresa, né? Ele acaba tendo diversas demandas e que o mercado tem que estar capacitado para auxiliá-lo juridicamente, né, em todas essas necessidades. E a gente consegue pontuar algum desafio ou alguns desafios que os profissionais do direito, os advogados que atuam no direito desportivo enfrentam hoje? Eu acredito que o desafio é aquele desafio normal de toda a área, né? O estudo, o conhecimento específico daquela determinada área, mas muitos jovens, quando a gente tem a oportunidade de conversar, de nos procurarem, né? Pô, como é que eu faço para iniciar no direito desportivo? O direito desportivo, ele acaba sendo não uma porta de saída, uma porta de entrada para quem de alguma forma já foi ligado ao esporte antes, né? Ou foi um atleta profissional, ou tem algum parente que atuou na área envolvendo diretoria de clube, até essa questão associativa. O direito desportivo acabou entrando, meu pai foi árbitro de futebol, meu irmão, eu fui um atleta profissional de futebol, então eu digo que o direito desportivo ele acabou seguindo um caminho natural, né? Mas acredito que talvez o desafio é justamente esse, ir num clube da cidade, chegar no clube, qual que são as necessidades, né? Se especializar. Hoje em dia nós temos diversos cursos, né? Tem a própria OAB, possibilita alguns cursos, palestras, workshops, e a própria internet hoje, nosso programa hoje está sendo online, então a pandemia acabou trazendo isso, né? São diversos cursos que possibilitam a pessoa interessada e aquele que deseja ter contato ao direito desportivo se especializar, né? Nós, há uns 10 anos, 15 anos atrás, nós não tínhamos eram poucos livros na biblioteca sobre direito desportivo. Hoje, a gama já é grande, já é possível, sim, por conta de bibliografias, artigos, se especializar nessa área tão apaixonante. E ela tem mudanças constantes? Como que acontece, né, a legislação principalmente falando da área mais da área esportiva mesmo, da área administrativa, né, ali. Ela tem muita mudança ou ela se mantém nos últimos anos? Três legislações são as importantes. É a Lei Pelé, que nós já comentamos. Existe o Estatuto do Torcedor, de 2003, que também trouxe uma grande alteração, mas também para o torcedor. Ele equiparou o torcedor a um consumidor.
Então, naquele início de legislação, a gente teve até demandas de torcedores, né, envolvendo questões de acesso ao estádio, o fornecimento da estrutura, né, como o torcedor, um consumidor necessita. E existe hoje um novo projeto da nova Lei Geral do Desporto que pretende unificar o Estatuto do Torcedor. A Lei do Incentivo ao Esporte também pretende fazer algumas referências, e atualmente esse projeto de lei ele encontra-se para votação na Comissão de Constituição e Justiça, no Senado Federal, né, e que espera que seja mais um novo marco, né? E a Justiça Desportiva acaba tendo algumas demandas próprias, agora questão envolvendo apostas esportivas, né? O Brasil acabou possibilitando essa nova modalidade, mas também nos últimos 2 anos, um estudo feito pela KPMG traz que 4 bilhões de reais eram movimentados somente com as apostas esportivas. Então, esse formato também está sendo muito estudado, para ver de qual forma também, ainda que legalizado, se utilize, né, de uma forma mais ampla e mais aberta para a população e para quem deseja, quem gosta desse tipo de busca de apostas. Questão de jogos eletrônicos, também a gente já tem alguma legislação ou até mesmo em debate, porque é também bem recente, né? Perfeito. Os jogos eletrônicos, eles acabam entrando também nessa Lei Geral do Desporto. Eles acabam sendo enquadrados, a gente fala Lei Pelé, mas ela se estende a todos os esportes também. Então, hoje nós temos em times, verdadeiros times, né, com categoria de base, que moram em centro de treinamento de jogos eletrônicos. Né? Aqui em Santa Catarina, nós temos a própria equipe do Brusque, que tem uma equipe de jogos eletrônicos, que é muito atuante. Em São Paulo, nós temos grandes times também que são verdadeiras estruturas com atleta com carteira, um estudo, treinamento diário, concentração, e agora, nos últimos 2 anos, justamente um ano por conta da pandemia, esse esporte ele vem crescendo de uma forma muito, muito grande, que chama atenção. E que merece bastante atenção também, né, por parte dos pais, dos jovens, dos adolescentes que estão, né, migrando para essa área, né, porque como eu já acompanhei também algumas reportagens e que realmente é necessário ter um cuidado, porque para muitos é um trabalho, mas para outros pode ser uma oportunidade de fraudes, né, de exploração também, com certeza entra nessa área, né, doutor? Perfeito. A gente, no esporte, um atleta de vôlei, a gente sabe que a iniciação no esporte ela ocorre muito cedo. Né, atletas deixam as suas residências, suas casas com 14, 16 anos. Hoje em dia é permitido com 16 anos, mas tem atletas que residem, às vezes, numa cidade que tem um clube profissional, que já iniciam na escolinha com 9, com 8 anos e já tem aquele caráter competitivo. Né? Então, essas questões, elas, de fato, são muito importantes. E existe até a própria, aqui o caso da Confederação Brasileira de Futebol, ela trata essa questão do clube formador, né? Uma série de requisitos que o clube que tem atletas menores, ele precisa da educação, escola, saúde. Então, as confederações, elas ficam muito em cima disso e cobram os clubes para que forneçam isso para os seus atletas, que são o futuro do clube. O clube é o atleta, né? E também uma questão que antes do atleta tem que ter a formação do humano, né? A gente sabe que no esporte não são todos que vão ascender para uma categoria profissional, que vão conseguir fazer daquilo a sua carreira. Então, por isso que o importante é, sim, antes a formação, que você tendo um ser humano, uma formação bem feita, o atleta, se não for para um atleta profissional, pelo menos criou a formação necessária para uma pessoa seguir a sua vida. Com certeza. Dr. Rafael Bozano continua aqui conosco, a gente vai para o nosso último intervalo. Na sequência, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o trabalho da comissão, quais os projetos também para esse ano, quais os debates importantes que vão movimentar a Comissão do Direito Desportivo aqui da subseção.
volta com o programa OAB na TV, hoje falando sobre o direito desportivo. E neste nosso último bloco, o Dr. Rafael Bozano, que é o presidente da comissão aqui da subseção, vai falar um pouquinho sobre os nomes também. A gente tem grandes nomes do direito desportivo aqui em Santa Catarina e depois a gente vai falar sobre o trabalho que vai ser feito neste ano aqui na comissão. Doutor Rafael, a gente tem grandes nomes do direito desportivo, inclusive neste momento a gente tem um representante aqui de Itajaí no STJD também, né? Luana, Santa Catarina realmente é um estado que no direito desportivo é muito respeitado, muito por conta do Dr. Marcílio Krieger. O Dr. Marcílio Krieger foi um grande estudioso do direito desportivo. Se hoje existem bibliografias, a gente estuda o direito desportivo, muito se deve ao Dr. Marcílio Krieger. Foi um advogado militante no direito desportivo, foi um dos responsáveis pela construção e pela elaboração do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, né, e também da Lei Pelé, junto com outros juristas do Brasil. E o professor Marcílio Krieger, ele atuou também no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, como auditor entre 2000 e 2008, e foi uma pessoa que muito levou e que leva o nome da justiça desportiva, do direito desportivo. Não é à toa que o governo, que existe uma medalha honra ao direito, né, que leva em nome essa medalha o Dr. Marcílio Krieger, que nos deixou em 2010. E, de fato, Santa Catarina sempre encabeça os tribunais esportivos do Brasil, né? Nós temos o Dr. Alexandre Mongliotti, que hoje é auditor do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol. Eu tenho a honra e o prazer de atuar como procurador no STJD do futebol, mas nós temos o Robson Vieira no hipismo, então Giovanni Mariotti também, então existem muitas pessoas que levam o nome de Santa Catarina e do direito desportivo além das fronteiras de Santa Catarina. Então, por conta disso, a Comissão de Direito Esportivo da OAB, da seccional e também da subseção, ela tem uma responsabilidade muito grande, né? O direito desportivo em Santa Catarina ele é muito forte e muito atuante. Continuar fazendo história, né? Então, por isso a gente quer saber também como que deve ser o trabalho da comissão agora, neste ano, a partir de agora. Este ano a comissão ela se iniciou, né? Ela nasceu este ano, então nós desejamos fazer um trabalho em um primeiro momento de apresentação do direito desportivo, né? Seminários, workshops, aproveitar essas possibilidades hoje que a internet, que os eventos online estão nos proporcionando, de ouvir, né, palestras de pessoas de advogados, juristas que atuam no cenário nacional, para que possam engrandecer as reuniões da comissão e trazer o direito desportivo mais próximo da sociedade. Itajaí é uma cidade que eu sempre falo, ela respira esporte, né? Seja no desporto, no futebol, mas até nas competições a nível de JASC, de jogos abertos, né? Itajaí sempre faz campanhas que brigam por títulos, primeiro, segundo, terceiro, então é uma cidade que respira esporte, não apenas futebol, mas esportes náuticos, esportes amadores, o colégio, o esporte no colégio é muito forte. Eu lembro que na época mais jovem, Itajaí sempre tinha excelentes times, né, nas competições, seja moleque bom de bola, joguinhos abertos. Então o desejo é esse, trazer o direito desportivo mais próximo dos advogados. Aqui a gente fala para advogados, mas que desejam ingressar também nesse mundo. E a gente não pode esquecer, né, de citar o Rodrigo do Nascimento, por exemplo, nesse momento. É o atleta aqui de Itajaí que iniciou, a gente está aqui do lado da pista de atletismo. Hoje o Rodrigo está lá nos Estados Unidos treinando em busca da vaga olímpica, né? Então, para as Olimpíadas desse ano. Então a gente tem, eu posso cometer um erro de citar apenas o Rodrigo, mas a gente conhece a história do Rodrigo, nascido aqui em Itajaí, treinou aqui na nossa pista e hoje está em busca da vaga olímpica, e no ano retrasado foi campeão mundial com o quarteto do atletismo. Então isso muito honra também, né? E vem com o que você falou agora, né? A gente tem muitos atletas aqui, Itajaí realmente respira o esporte, né?
Perfeito. A história do Rodrigo, ela é muito bonita, né? Eu tive a oportunidade ano passado de ver a história dele, de fato é gratificante, é um prazer, a gente fica feliz em ver uma vitória como a dele e estamos na torcida para que ele consiga esse índice olímpico e que possa continuar representando muito bem, agora não só a cidade, mas de fato todo o Brasil. É verdade. Doutor, e quem quiser fazer parte da Comissão de Direito Desportivo, tem a oportunidade, deve fazer uma inscrição? Como que deve proceder então, né? Perfeito. Quem quiser fazer parte da Comissão de Direito Desportivo, a própria OAB, através do seu site, a subseção de Itajaí, ela tem um formulário ali para fazer a solicitação para participar da comissão, né? Será encaminhada por e-mail, através de e-mail, as reuniões, quando elas forem realizadas, então fica... E hoje com as redes sociais fica muito fácil, tem lá Rafael Bozano, se quiser encaminhar também, quero fazer parte da comissão, vai ser um prazer receber a todos, né, que a gente direciona para a OAB, para a secretaria, para formalizar esse ingresso para participar da Comissão de Direito Desportivo. Já tem alguma ideia de algum projeto que deve ser debatido já nesses primeiros meses da comissão? Vamos trazer temas atuais. Nós tivemos recentemente, semana passada, nós tivemos um caso do próprio Tribunal de Santa Catarina, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que foi de reconhecer pela primeira vez a legitimidade de um clube de futebol, no caso Figueirense, né, reconheceu essa legitimidade por uma recuperação judicial. Então é o caso que no Brasil, no cenário jurídico-esportivo, trouxe à tona essa possibilidade que, de fato, todos que se interessam pela causa vão acompanhar de perto. Então, a nossa iniciativa, a nossa ideia é essa, trazer temas atuais, né, em cada reunião, debater esses temas, deixar o espaço aberto também para quem tiver uma temática e querer sugerir, e fazer isso por meio de, não seria uma aula, mas um tema e dissecar aquele tema para trazer o estudo jurídico-esportivo e o conhecimento de todos que participarão da nossa comissão. Doutor, a gente quer agradecer a sua participação aqui no programa OAB na TV dessa semana. Se a gente esqueceu alguma coisa, fique à vontade, a gente tem ainda 2 minutos, né, para essas considerações finais, o que a gente pode não ter falado. Eu sei que passa muito rápido, eu sei que tem muito assunto, né, para a gente debater, mas a gente vai ter outras oportunidades com certeza. Perfeito, Luana. Eu que novamente agradeço a atenção, a cordialidade. Para mim é um prazer enorme poder debater de um assunto que é apaixonante, né? Eu digo que o direito desportivo é a possibilidade de você continuar no esporte, né? Acredito que seja como uma pessoa da imprensa que gosta de esporte e cobre o futebol, cobre o vôlei. É muito bacana, atuar de fato você atuar naquela área que você gosta, né? E o tema desportivo ele está muito em alta. A gente, até por conta do tempo, ano passado, por conta da pandemia, teve uma medida provisória que acabou caducando, mas que ia mexer com as questões de transmissão. Muito se falou em transmissão via YouTube, levou para o detentor do mando de campo essa possibilidade de negociar o direito de transmissão. Então, ano passado foi um ano que muitos altos e baixos, mas esse novo ano, agora mais calmo, né? Vamos torcer para que tudo se adeque, a Lei Geral do Desporto, que ela possa, enfim, ser publicada e, de fato, com certeza será debatida na Comissão da OAB de Direito Desportivo. Fico aqui à disposição sempre que necessário e, para mim, é um prazer. A gente também está sempre à disposição e, com certeza, quando tiver novidades, a gente vai querer trazer aqui no programa OAB na TV. Muito obrigada, viu? Um bom trabalho. Obrigado para você também. A gente conversou então com o presidente da Comissão de Direito Desportivo aqui da subseção, Dr. Rafael Bozano, a comissão recém-criada, que neste ano vai então desenvolver um trabalho aqui na subseção. Lembrando que o programa OAB na TV vai ao ar sempre às terças e quintas-feiras, a partir das 10 horas da noite. Você acompanha aqui na TV Câmara, mas também nas redes sociais da OAB Subseção Itajaí. Temos o Facebook, o Instagram e também o YouTube. Na próxima semana a gente está de volta. Um grande abraço a todos, muito obrigada pela companhia e até lá!